Vamos lá, vamos para a primeira aula, vamos para desenvolver. Nós temos um plano, um mapa mental aqui, que a gente vai agora estar compartilhando com vocês todo esse conhecimento. Deixa eu compartilhar aqui a tela, para que a gente possa então ter acesso. Então, esse curso ele vai ter 10 aulas, né, e nessas 10 aulas nós vamos estar compartilhando aquilo que Deus nos entregou para estar ensinando aqui para vocês. Certo? Vamos lá. Então, o primeiro tópico logo é como sendo um pregador eficaz, será que você já tem tudo aquilo que você precisa? Então, meus amados, uma coisa importante de quando você está no altar, quando você está no púlpito pregando, é você desenvolver pelo menos essas 5 habilidades, né? E você vai ver como isso é importantíssimo. Em primeiro lugar, honestidade. Honestidade, tem a ver com a integridade do caráter, ou seja, o quanto você é íntegro naquilo que você faz, o quanto aquilo que você está ministrando realmente é uma verdade para você. O que nós observamos em muitos casos, em muitas situações, é que nem sempre aquilo que se prega é aquilo que se crê. Às vezes uma pessoa ele chega cheio de jargões, ele chega cheio de, digamos assim, de palavras prontas, mas que aquelas palavras nem mesmo ele acredita. E isso, eh, acaba sendo transmitido para a plateia. Então, a primeira coisa que é necessário que, um pregador, uma pessoa que está, no púlpito esteja transmitindo, ministrando, é uma verdade para ele. Então ela precisa ser honesta. Eu creio verdadeiramente nisso. Às vezes você vê pessoas que vão falar sobre cura e não creem na cura. Pessoas que vão falar sobre libertação e não creem na libertação. O resultado é que, com o tempo, a gente vê que tudo aquilo que foi ministrado não é verdade. E quem tem um discernimento maior percebe que aquela ministração, ela não é autêntica. A segunda coisa importante que você deve ter ao pregar é paixão. Primeiro, paixão pela pregação. Vou colocar aqui, ó. Vou até abrir aqui, ó. Paixão, paixão. Vamos colocar por ordem. Paixão por Deus, certo? Depois, paixão, paixão pela palavra de Deus, palavra de Deus, ou seja, você deve amar de verdade a palavra de Deus. Deixa eu corrigir aqui. Pela palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser uma coisa importante para você e não um mero livro, precisa ser uma verdade para você, tem muito a ver com a honestidade. Terceiro, paixão por Jesus, né, paixão por Jesus, isso aqui é fundamental, porque, mas quem tem paixão pela palavra não tem paixão por Jesus. Se você ler a palavra de Deus com cuidado, você vai ver que os judeus, por exemplo, tinha um paixão pela Bíblia, paixão pela palavra de Deus, mas não por Jesus. Então ele tem que amar Jesus. Inclusive é um dos requisitos que lá em João 8:41, 42 fala, 43, perdão, fala sobre ser filho de Deus. Paixão, deixa eu corrigir aqui, paixão, paixão, paixão. Quarto, paixão pelos perdidos, pelos perdidos. Então você tem que entender que aquela palavra ali, ela não é a palavra que está sendo ministrada, a pregação que está sendo ministrada, ela não é, um objeto de trazer autopromoção, mas ela é uma palavra para alcançar perdidos, para alcançar as pessoas que estão ouvindo. A a os 2 alvos mais importantes de quando uma pessoa está pregando, primeiro é agradar a Deus, segundo as pessoas que estão ouvindo. Não agradar no sentido de trazer, de trazer algum tipo de satisfação pessoal, mas agradar no sentido de gerar na pessoa transformação, gerar na pessoa mudança, né. E terceiro, paixão pela obra de Deus. Ou melhor, e quinto, paixão pela obra de Deus.
É obra de Deus. Então, aqui estão os 5 pontos, as 5 paixões que você precisa desenvolver. Paixão por Deus, paixão pela palavra de Deus, paixão por Jesus, paixão pelos perdidos e paixão pela obra de Deus. Eu vou até mudar isso aqui, essa ordem, né, vou colocar aqui, ó, pronto, certo? Paixão por Deus, por Jesus, pela palavra de Deus, pelos perdidos e pela obra de Deus, né. Então aqui está os 5 pontos principais, os 5 pontos principais dessa que você precisa ter como paixão, né. Outro outra coisa que você precisa é ter conhecimento da palavra, conhecimento. Então, no que implica conhecimento? Primeiro, essa é uma visão, que eu acredito que ela deva ser, primordial. Primeiro, conhecimento íntimo de Deus, conhecimento íntimo de Deus. O que é o conhecimento íntimo de Deus e como se desenvolve esse conhecimento íntimo de Deus? Primeiro, o conhecimento íntimo de Deus, ele é desenvolvido através do relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus, certo? Ele é construído através da comunhão, né. Então, o relacionamento íntimo com Deus, ele é construído primeiro por oração, certo. Eu não vou nem dizer primeiro por oração, vou colocar outro ponto, primeiro pelo conhecimento bíblico, conhecimento bíblico. Porque por que que eu coloco o conhecimento bíblico na frente do conhecimento, da oração? Deixa eu explicar a você aqui. Deixa eu botar aqui, bagunçou aqui. Pronto, agora foi. O conhecimento bíblico eu coloco na frente do conhecimento da oração. Pelo simples fato de que a Bíblia, ela é a carta de apresentação de Deus. Deus, ele se apresenta para nós como bíblico, como através da Bíblia. E muitas vezes, irmãos, pessoas têm uma vida de oração, que é uma vida, um desenvolvimento espiritual, uma atitude espiritual, mas ela não conhece a Deus através da palavra, e ela se torna um alvo fácil para o inimigo, para trazer confusão, para trazer conflito, para trazer até revelações que não são dele mesmo. Então, o primeiro ponto é esse daqui, ó, conhecimento bíblico. Segundo, a oração. A vida de oração ela é fundamental porque ela é uma vida de comunicação com Deus. E nessa vida de oração é necessário que o pregador ele desenvolva as habilidades não só de falar e pedir, mas principalmente a de ouvir. A de ouvir, ouvir, ouvir. Então é preciso muitas vezes silêncio, né? E é aí que entra o terceiro ponto, que é a meditação na palavra. Porque é através da meditação na palavra que você vai ser capaz de obter revelação e entendimento e ouvir a voz de Deus. Então, aqui estão alguns pontos importantes. Bom, nesse ponto de conexão, essa conexão aqui, existe 2 tipos de conexão no momento em que se está ministrando a palavra. A primeira conexão é com Deus. Certo? Então, isso se conquista, se alcança em momentos antes da ministração, momentos antes de estar pregando a palavra, que é através daquele momento de oração, que é através daquele momento de comunhão, de adoração. Eu vou colocar aqui alguns elementos importantes. Então, oração, que já está no tópico anterior, mas esse daqui está no conhecimento, é na parte de preparação, certo? Preparação. Ah, aqui também, com Deus, a oração é antes da ministração da palavra, né. Então, aqui também tem a parte de adoração, adoração, de adoração também é fundamental, certo? E de louvor, 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 então, aqui com Deus, são esses 3 momentos que você deve buscar para se conectar com Deus. E também você se conectar com a igreja, com a igreja.
Então não adianta você estar ministrando desconectado da igreja. E o que que é essa conexão? Essa conexão tem muito a ver com o tipo, de evento que está acontecendo na igreja, entre aspas, evento, entre aspas, não é um evento, mundano, mas o evento que eu me refiro é o momento da igreja, que tipo de culto é, se é um culto de oração, se é um culto de congresso, se é um culto de jovens, se é um culto, infantil, se é um culto para casais, seja lá o que for. Então você deve estar, você ou melhor, deve estar atenção ao tipo de culto. Então tema, tipo de culto. Tipo de culto, vamos ver aqui então, tema do culto, que se de pode ser congressos, seminários, cultos regulares e cultos especiais, né. Cultos especiais. Quando você chama uma coisa importante aqui, que eu quero colocar aqui também, ó, tema, vou colocar aqui também, não só o tema, como o público-alvo. Quem está te ouvindo, né? Jovens, homens e mulheres, a igreja como um todo. Isso tudo aqui é importantíssimo. A pregação para um culto de jovens, ela tem uma linguagem, ela tem um direcionamento diferente de uma pregação para homens, ou de uma pregação para mulheres, ou para a igreja como um todo. Depende do foco relacionado ao tema, cada uma desses detalhes, eles são importantes, né. Outra coisa também importante, que é necessário, com relação à igreja, é atrair a presença de Deus. Isso aqui é fundamental. E para atrair a presença de Deus, você tem que ter tido uma boa preparação, um momento que eu já falei anteriormente, que é da comunhão e comunhão e atrair a comunhão da igreja, né. Então fazer com que a igreja também se sinta atraída, atrair, melhor, levar a igreja a atrair essa presença, né. Esses aqui são elementos que são fundamentais. Concluindo essa aula de hoje, seja um bom ouvinte, né. O que que é um bom ouvinte? Uma das coisas fundamentais para todo bom pregador é que ele também seja um bom aprendiz, né. Então, um bom ouvinte é aquele que se senta para aprender, é aquele que ouve os mais experientes, é aquele que estuda sermões. Ele estuda sermões, por exemplo, nós temos os sermões que nós vendemos prontos, muita gente, não entende a importância do estudo desses sermões, porque a Bíblia diz que nenhuma profecia é de particular interpretação, então isso aí já vai fazer uma diferença muito grande. Bom, aqui a gente conclui a primeira aula, como são os elementos, como sendo um pregador eficaz, o que você tem, o que que é preciso. Então, isso aqui são os 5 elementos que eu acho que são necessários para um bom pregador: honestidade, paixão, conhecimento, conexão e ser um bom ouvinte. A partir daí, você já pode começar a desenvolver o seu ministério, e passar para a segunda aula que nós já vamos estar ministrando. Bom, que Deus abençoe, no nome de Jesus.